Um pouquinho depois do início do culto, graça e paz também a vocês. Hoje, domingo do Senhor, e isso é um presente, uma dádiva de Deus para nós, para o seu povo, estarmos reunidos no domingo do Senhor, no dia que o Senhor preparou para que juntos, como o povo dele, o povo da aliança, possamos celebrar ao seu nome e glorificá-lo todos os dias da nossa vida, mas também neste dia de uma forma muito especial. Hoje é o primeiro dia da semana, hoje é domingo, e esse é um domingo que historicamente há cerca de 2000 anos, pouco mais que isso, claro, o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Nós somos cristãos e nós cremos absolutamente nisso. O Senhor está vivo, Ele ressuscitou. E se nós não pudermos crer nisso, então vã é a nossa fé. E nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É certo que a cada domingo que nós nos reunimos, nós estamos celebrando Cristo redivivo. Por isso, domingo é o dia dele, é o dia do Senhor, porque é o dia em que ele ressuscitou. Então, para nós, cristãos, protestantes de tradição reformada, especialmente, cada domingo é a celebração da ressurreição do Senhor. Cada domingo nós celebramos o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Significa que cada domingo nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. E não apenas uma vez no ano. E muito mais ainda quando nós nos juntamos ao redor da mesa do Senhor para comer da ceia que Ele nos deu, do alimento que Ele nos deu, o alimento espiritual. Por isso, seja Ele engrandecido nesse dia, exaltado, mais ainda neste domingo. Ele nos dá 52 domingos para viver essa gloriosa experiência com Ele. Há cristãos que estão sedentos por experiências místicas, talvez alguma coisa do tipo serem arrebatados, sentirem algum tipo de êxtase assim que meio que os faça perceber que é como se estivessem divididos dentro deles mesmos. E algumas pessoas estão querendo mesmo, com toda a avidez, experiências assim incomuns. Mas nós não podemos perder de vista e não podemos deixar de encontrar a graça de Deus cada domingo que vivemos esta experiência da adoração. A adoração ao Deus vivo. Quando nós estávamos ali fora orando para vir para o culto, entrar aqui, nós falamos que se dependesse de nós, nós não estaríamos aqui. Apenas de nós. Mas a bondade, a graça, a misericórdia, a providência de Deus tem trabalhado. E nós o louvamos por todas estas belezas do seu ser. É muito bom ver irmãos que passaram a semana talvez no vale da enfermidade, tendo que ir ao hospital, sofrendo algumas dores em casa, mas estão aqui agora. A graça de Deus está sobre vocês também. O amor dele está sobre nós. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês no livro de Jó, capítulo 42. Jó 42, versículo de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus, é o livro que precede o livro dos Salmos, Jó.
Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nosso Pai santo e cheio de amor e misericórdia, ajuda-nos a entender a Tua palavra mais uma vez. Ajuda-nos e nos edifica pela Tua palavra, para o Teu louvor e a Tua glória todos os dias. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Afinal, quem somos diante de Deus? Sobre isso que nós queremos refletir nessa noite. Quem somos diante de Deus? Gleason Hart, em sua obra de referência, O Panorama do Antigo Testamento, é uma obra muito importante para os seminaristas, para os pregadores, para os estudiosos da Bíblia. Hart, ele traz a seguinte nota sobre o livro de Jó. Ele escreve lá na sua obra. Ele diz: esse livro, ele procura responder à pergunta: por que os justos sofrem? Por que eles padecem? E a resposta, ela chega de forma tríplice. Em primeiro lugar, Archer diz: Deus merece nosso amor muito além das bênçãos que Ele nos concede. Ele está dizendo: Deus deve ser amado acima das bênçãos que Deus nos dá. Em segundo lugar, a resposta para a pergunta por que os justos sofrem, ele diz: Deus pode permitir o sofrimento como meio de purificar e fortalecer a alma em piedade. O sofrimento é para isso. E em terceiro lugar, Archer diz: Deus, em seus pensamentos e caminhos, é movido por considerações vastas demais para a mente fraca do homem ser capaz de compreender, já que o homem não pode ver os grandes assuntos da vida com a mesma visão ampla do Onipotente. Mesmo assim, Deus de fato sabe o que é o melhor para a sua própria glória, e Ele sabe também o que é o melhor para o nosso bem final. Essa é, meus irmãos, sem dúvida uma boa síntese do livro de Jó. É um resumo muito prático, muito direto, de tudo aquilo que Deus nos dá ao longo destes 42 capítulos do livro de Jó. E hoje à noite, eu desejo olhar com vocês para essa parte do último capítulo deste livro, os versos de 1 a 6, e olhar para como nestes versículos, aqui Deus nos fala sobre o seu próprio poder e como Ele nos fala sobre a nossa pequenez, sobre a grandeza dEle, o poder e a capacidade dEle, e sobre a nossa limitação e a nossa própria fraqueza e necessidade. E à luz disso, a pergunta é, afinal, quem somos diante desse Deus? Quem somos? São quatro pontos que eu quero extrair dessa passagem que lemos nessa noite. E elas são orientadas por 4 verbos, que são verbos importantes e que ao final devem nos ajudar a responder melhor. Porque eu sei que cada um de nós temos algum nível de resposta para essa pergunta: o que somos diante de Deus?
Eu sei que você terá alguma coisa boa e alguma coisa certa a falar sobre isso, sem dúvida alguma. Mas eu quero de forma mais direta, olhando para esse texto, encontrar as respostas que essa parte das Escrituras nos oferecem nessa noite. Então nós vamos ser guiados por 4 verbos que sinalizam de forma muito excelente essa verdade que eu acabei há pouco de afirmar. O poder de Deus, a grandeza de Deus, a nossa pequenez, a nossa limitação, o nosso tamanho diante de um Deus tão grande. Portanto, em primeiro lugar, o primeiro verbo que deve nos ajudar a encontrar a resposta correta à luz desse texto para a pergunta quem somos diante de Deus, é o verbo reconhecer. O versículo 2, então, nos ensina sobre isso. Nos fala sobre como Jó ele reconheceu a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a sua onipotência, o seu poder e a sua grande sabedoria. Então, depois de toda a tentativa de Jó se justificar diante de Deus, e ele faz isso em boa parte do livro, depois de Jó se esforçar para se justificar diante de Deus, depois dele ser vencido por Deus e depois dele ser convencido de que ele era incapaz de compreender os planos de Deus, os planos do Altíssimo, Jó então é levado a reconhecer de forma ainda mais ampla, meus irmãos, mais intensa, mais poderosa, a soberania plena de Deus, a soberania gloriosa do nosso Deus, do eterno Deus. Deus faz, ou Deus fez com que Jó, ele tomasse consciência de sua própria ignorância, de seu próprio tamanho, de sua própria incapacidade de conhecer e de compreender os caminhos do Todo-Poderoso. E não há diferença entre nós e esse homem do passado. Porque assim como ele, nós também somos limitados, incapazes, pequenos. Nós não conseguimos compreender os altos caminhos de Deus e entender os planos de Deus exatamente para cada um de nós e para toda a humanidade. O capítulo 38 do livro de Jó, versículo 2, Deus vem àquele homem e ele pergunta a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios? Quem é esse que com palavras sem conhecimento está colocando uma nuvem, uma mancha sobre os meus propósitos, sobre os meus planos? Deus está indagando Jó. Ele está dizendo: quem você é, homem pequeno, pequena criatura, para falar coisas que você não deveria ter falado, para deixar que os seus lábios pronunciem coisas que não deveriam ter saído sequer do seu coração, ou talvez sequer coisas que deveriam ter sido formuladas nos seus pensamentos. Em palavras mais acessíveis, o que Deus está perguntando a Jó é exatamente isso: quem você pensa que é? Quem é você para negar a sabedoria dos meus planos? Quem é você com sua ignorância, Jó, para tentar se justificar, para tentar questionar a minha justiça, para tentar questionar os meus planos? E aqui talvez este seja um ponto da história desse homem neste livro, com o qual nós não estamos tão habituados a lidar. Porque de fato o livro de Jó é uma das pérolas da Escritura e nós estamos muito acostumados a pensar no Jó paciente, não é? O pai da paciência, o homem que sofre quando não fez nada que pudesse justificar a colheita tão dura, tão difícil, tão terrível que ele estava recebendo, colhendo. Mas fato é que nesse processo de sofrimento, o homem que é feito de barro, o homem que é feito do pó, o homem que é fraco, que é pó, que é cinza, ele vem diante de Deus
E ele tenta se justificar, e ele tenta questionar, e de alguma maneira ele questiona a justiça de Deus em relação a ele. E isso é muito interessante no livro. É por isso que no versículo 3 do capítulo 38, Deus vem a este homem, a Jó, um homem piedoso, um homem íntegro, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. O próprio Deus dá esse diagnóstico. É Deus quem escreve essa biografia de Jó. Mas Deus vem no capítulo 38 e no versículo 3, e ele então diz àquele homem: prepare-se para a luta agora, meu camarada. Levante os punhos. Vamos agora para uma batalha, eu e você, pequeno homem, pequeno ser. Porque eu vou lhe fazer perguntas agora, e eu exijo que você me dê as respostas. E se você ler o que vem depois disso, é extraordinário como Deus lida com Jó. Deus sabia, meus irmãos, como Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabia qual era a estrutura de Jó. Deus sabia que ele era incapaz de vencer aquela batalha. Como Jacó era incapaz de vencer aquela batalha naquela noite no Val de Jaboque. Como nós somos incapazes de vencer qualquer batalha com esse Deus. Deus sabia que Jó não ia vencê-lo na batalha. Era uma batalha de perguntas e respostas. Só que Jó não sabia disso ainda. Ele foi incapaz então de responder a Deus. A ignorância daquele homem ficou então assim estampada diante de seus próprios olhos. O próprio Deus vem a ele e diz: onde você estava, homem? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando eu criei o universo? Onde você andava? E a cada pergunta que o Senhor vai fazendo àquele homem, é um diagnóstico da alma dele, é colocar diante dos seus próprios olhos a pequenez daquele homem, colocar diante dele mesmo a sua limitação e a vastidão de sua ignorância. Então Jó chega no capítulo 42, que nós lemos, e ele diz: então, diz o texto, respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Foi assim que Jó respondeu a Deus. Depois daquela série gigantesca de perguntas, ele vem ao Senhor, ele vem no final, e ele diz: eu sei agora, eu entendo agora. Eu entendo uma coisa que é fundamental e essencial. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Tudo. Comentarista bíblico Wisby, comentando o capítulo 42 de Jó, ele diz que Jó sabia que havia sido derrotado. Não havia meio de pleitear sua causa diante de um Deus tão grande. Jó então humilhou-se diante do Senhor, e ele reconheceu o poder, e ele reconheceu a justiça de Deus na execução dos seus planos. Ele pode fazer todas as coisas que ele quer e que ele faz. Então ele diz que Jó admitiu que havia falado coisas sobre as quais ele não compreendia, ele não entendia. Ele retirou suas acusações de que Deus não o havia tratado com justiça. Ele percebeu que tudo o que Deus fazia era certo e que o ser humano deveria aceitar pela fé todas as coisas que procedem das mãos do Senhor. Essa é uma percepção muito apurada do que está aqui no versículo 2 do livro de Jó, do capítulo 42. As considerações de Wisber, de fato, meus irmãos, refletem bem o que está no versículo 2. Bem sei eu que tudo pode, Senhor, que nenhum dos teus planos pode ser jamais impedido, frustrados. Aqui então Jó, ele reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece a sua plena e total soberania. Ele reconhece a soberania de Deus. E ao fazer isso, meus irmãos,
Quando ele tem essa contemplação larga, profunda, clara sobre Deus, ele é levado então a olhar para si e se ver muito pequeno. E isso de fato é uma dádiva, quando nós nos vemos pequenos diante de um Deus tão grande. Quem somos diante de Deus? Somos pequenos. Diante de um Deus extraordinariamente grande, nós somos diminutos. Jó está dizendo então, quando ele faz essa declaração do verso 4, verso 2, eu posso não entender por que, Senhor. Certas coisas o Senhor faz de um modo, e outras o Senhor faz de outro modo, mas embora eu não entenda porque certas coisas são do jeito que são, embora eu não consiga compreender o caminho de algumas delas, eu sei contudo que tudo podes fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. E aqui, meus irmãos, o reconhecimento que Jó faz dessa soberania de Deus era a sua própria confissão, a confissão de que ele estava nas mãos de Deus. Se podemos declarar e reconhecer que Deus é soberano e que Deus pode todas as coisas e que nada pode ser impedido, nenhum de seus planos, então este é o reconhecimento de que nós estamos nas mãos dele. E assim, com estas palavras, Jó estava condenando o orgulho que começava a brotar no coração. Não há antídoto mais poderoso para o orgulho humano do que o poder da soberania de Deus. Quando os homens em seu orgulho, eles pensam que eles vão alcançar os céus, a eternidade, pelas suas obras, pelas suas forças, pela decisão da escolha deles, então o Senhor vem e diz, não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende da vontade humana, mas depende de Deus. Então a soberania de Deus vem e ela coloca por terra o orgulho do coração humano. Nós estamos nas mãos de Deus. Quem somos diante de Deus? Quem nós precisamos ser diante de Deus? Nós precisamos ser aqueles que reconhecem que Deus pode fazer todas as coisas. Glória ao seu nome. Em muitos momentos desse livro, Jó ele expressa sua fé no Deus soberano. Em muitos momentos desse livro ele afirma a soberania de Deus em tudo na vida do homem. Mas se você notar no capítulo 27 até o 31, é uma longa sessão, nós vamos encontrar com maior força o tema desse livro, o ponto mais alto desse livro. Entre os 27 e 31, então, nós vamos encontrar, em resumo, a pergunta que abriu essa mensagem. Se sou justo, por que estou sofrendo assim? Jó é incapaz de resolver a tensão dessa verdade. Jó ele é incapaz de resolver a tensão entre o fato dele ser inocente, dele não ter pecado gravemente contra Deus e de Deus ser justo e contudo ele estar ainda vivendo o que estava passando, as terríveis dores e perdas e abandono e sofrimento em qual ele estava mergulhado. Ele estava dizendo, eu sou íntegro. É Deus quem diz isso inicialmente, mas ele reafirma isso. Nada eu fiz que justifique todo esse sofrimento. Deus é justo, mas onde está a justiça de Deus para comigo? Você já fez essa pergunta em relação a você? Eu sou servo de Deus, eu tenho procurado viver segundo a vontade dEle, eu tenho procurado servi-lo, eu tenho procurado obedecer à vontade dEle. Eu não sou perfeito, é verdade, mas eu tenho me esforçado para viver com Ele e andar com Ele, mas eu estou passando por tudo isso agora que é ruim, que é doloroso, que é difícil para mim. Onde está a justiça de Deus para comigo? Jó faz essa pergunta. Jó não foi capaz de compreender, meus irmãos, esse dilema. Eu não fiz nada que justifique o que eu estou vivendo. Deus é justo, mas ainda assim eu estou passando por todas estas agruras, todos estes dissabores, todas estas dores. Ele não é capaz de resolver esse problema no coração dele. Ele não foi capaz de resolver esse dilema, de compreender isso. Na cabeça dele era algo incompatível uma coisa com a outra. Mas note você, quando ele reconhece a plena soberania de Deus,
ele reconhece que o Todo-Poderoso é justíssimo. Ele é justíssimo. E que ele é capaz de levar aquele que nada fez de mal a passar pelo sofrimento. E ainda assim, a sua justiça e o seu amor não falham. É por isso que ele diz: eu sei que o Senhor pode tudo. Eu sei que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. O que Jó ele está colocando aqui é que tudo o que acontece na terra ocorre no âmbito da sabedoria de Deus. A limitação dele, a nossa própria limitação em resolver o dilema, não significa que a justiça de Deus falhou para conosco. Jó sabia, meus irmãos, e nós vamos fazer muito bem se nós também soubermos, sairmos daqui certos disso, mais do que nunca, que Deus pode fazer todas as coisas e que Ele fará exatamente tudo o que é necessário fazer segundo os seus propósitos, para a glória dEle e no fim de tudo, para o nosso maior bem. O que Jó fez, ele reconheceu a soberania de Deus. Mas em segundo lugar, um segundo verbo que nos orienta, agora nos versos 3 e 4, o verbo admitir. Jó, ele admitiu a sua ignorância. Ele diz então: quem é aquele, como o Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor me perguntou, quem é esse que, sem o conhecimento, mancha o meu conselho? E ele diz: na verdade eu falei daquilo que eu não entendia, na verdade eu falei de coisas que eram maravilhosas demais para mim. Então agora no verso 4 ele diz: eu peço que o Senhor me escute. Eu havia falado, aliás o Senhor havia falado, agora eu falarei. O Senhor me perguntou antes, eu não fui capaz de te responder, agora eu vou perguntar ao Senhor. E sabe o que vai acontecer? O Senhor vai me ensinar, é o que Ele está dizendo. A verdade é que nós somos incapazes de responder as mais profundas perguntas que Deus tem para fazer para nós, quando Ele quer chocar o nosso orgulho e a nossa vaidade. Mas não há uma só pergunta que nós possamos dirigir a Ele que Ele não possa nos entregar a resposta. Não há uma pergunta que o homem possa colocar diante de Deus que Ele não possa respondê-la. O que está acontecendo aqui agora é que Jó está admitindo a sua ignorância, meus irmãos. E essa é uma bênção para cada um de nós. Admitir a nossa própria ignorância. Quem somos diante de Deus? Ou quem nós precisamos ser? Precisamos ser aqueles que reconhecem, que admitem que são ignorantes diante de Deus e que precisam ser ensinados por Ele. Foi o que Jó fez. É o que ele está fazendo aqui. Ele assume isso. Ele admite que ele tentou encobrir o conselho de Deus. E é assim que nós agimos quando nós não entendemos as coisas de Deus. E nós tentamos dar a elas uma explicação humana. Resolver os dilemas. Resolver os conflitos entre verdades tão elevadas que nós não conseguimos ver com clareza. Então nós começamos agora a falar, e o que nós fazemos como Jó é colocar nuvens escuras sobre os planos de Deus. Ele lembra que o Senhor lhe fez essa pergunta lá no capítulo 38. Quem é esse que vem diante de mim falando coisas que não entende, falando coisas que não sabe, encobrindo o meu conselho? Deus havia confrontado aquele homem. Deus o havia confrontado, falando a ele de como Deus criou o mundo. É isso que está no capítulo 38 em diante. Deus vem falando da criação. Deus confronta Jó dizendo: olha, eu fiz assim, e eu criei, e eu fiz dessa maneira. E à medida que Deus vai falando, as coisas que Ele vai falando para Jó, elas eram maravilhosas demais para ele. Eram coisas espetaculares, extraordinárias, que ele não conseguia compreender, ele não sabia. Ele ficou simplesmente chocado com a sabedoria e o poder de Deus, impressionado com isso. Deus falou para ele. Deus falou para Jó como Criador do universo, aquele que trouxe à existência todas as coisas.
Eu tenho governado com sabedoria e justiça esse mundo, Jó. Eu estou governando todas as coisas com sabedoria e justiça. O governo de Deus é um governo de sabedoria e justiça, meus irmãos. Sabedoria e justiça sobre todas as coisas, nada escapa disso. É como se Deus estivesse dizendo para ele: eu vou te falar umas coisas que você simplesmente nunca foi capaz de imaginar, e depois que eu falar, agora Deus vem e diz a Jó: quem você pensa que é para colocar dúvida nessa justiça minha? Você acha mesmo que alguma coisa nesse planeta, alguma coisa nesse universo pode acontecer fora da minha vontade, fora do meu governo? Veja como eu fiz o mundo e como os seres que existem nele. Veja cada animal, do menor ao maior. Você acha mesmo, Jó, por um momento só, que as coisas estão acontecendo fora do controle do meu poder, da minha sabedoria e da minha justiça? E sabe, quando Jó é confrontado com tudo isso que Deus está dizendo a ele, quando Jó é colocado no canto do ringue, e ele está levando socos poderosos de Deus, ele está sendo nocauteado por Deus. Deus está derramando uma tempestade de verdades sobre ele, coisas que ele nunca pôde imaginar em toda a sua vida. O que nós podemos saber sobre Deus agora? O que você pode saber sobre Ele agora? Acredite, isso é uma gota do oceano de tudo aquilo que Deus pode nos declarar um dia. É quase nada, é muito pouco. E Jó então está sendo apertado por esse rolo compressor, esmagado por essas verdades. Ele está sendo confrontado com a verdade da criação de Deus. Deus está revelando a ele o poder dele criando todas as coisas, a sabedoria dele, a justiça dele. E sabe, isso vai levar Jó a um ponto da vida dele que é esse exatamente dos versos 3 e 4. É onde nós devemos estar também, meus irmãos. Exatamente aqui. Porque tudo aquilo que Deus disse a Jó, de forma extraordinariamente poderosa, Ele nos diz também, porque estão escritas nesse livro. Nós sabemos o que Deus falou para Jó. E o ponto ao qual Deus leva esse homem do passado, o ponto onde Deus faz ele chegar, está expresso nas próprias palavras de Jó. Jó disse: eu acabei falando de coisas que eu não entendia. E a gente gosta de se meter para falar de coisa que a gente não entende. Hoje não, hoje com o Google a gente pergunta ao Dr. Google, ao senhor Google. Mas um tempo atrás, quando a gente não tinha o Google, a gente estava se metendo para responder e falar de tudo que a gente não entendia quase. E Jó chega e diz assim: depois de tudo que Deus está me dizendo, depois de tudo que Ele me mostrou, a conclusão que eu chego é que eu falei de coisas que eu não entendia. Eu falei de coisas que eu não conhecia. Perceba você, por um tempo, Jó, ele se concentrou tanto na sua inocência. Eu sou inocente. Esse é o argumento dele com aqueles amigos que vão ali, dia após dia, falar com ele. Ele está tão concentrado na sua inocência, ele sabe, ele está consciente de que ele não fez nenhum pecado grave, ele não cometeu nada abominável aos olhos de Deus, mas ele está tão concentrado nessa inocência dele, que essa autoconfiança estava levando ele para o abismo do orgulho. Ele chegou muito perto do abismo do orgulho. Ele chegou tão perto que agora, olhando para a sua própria inocência, ele começa a questionar a validade ou a legitimidade da justiça de Deus. Por que o justo sofre? Por que eu estou sofrendo? Cadê a justiça de Deus? Cadê a justiça de Deus para comigo? Por que eu estou passando por isso? Ele não sabe daquela conversa de Deus com o diabo lá, quando os anjos foram na presença de Deus.
Ele não sabe que o diabo acusou o caráter de Deus e acusou que Deus comprava o amor de Jó, dando a Jó bens e filhos e fartura. Ele não sabe que Deus diz: vá e toque em tudo que ele tem, não tire-lhe a vida, não lhe tire a vida, toque em tudo que ele possui, e você verá que ele permanecerá fiel a mim. Só que Jó não sabe disso. Ele está vivendo os seus dias como nós estamos vivendo os nossos. Ele está vivendo os seus dias como você, meu irmão, minha irmã, que talvez está passando pelo momento mais crítico da sua vida, pelo momento mais doloroso da sua vida, pelo período da sua existência que mais tem lhe cobrado lágrimas e orações. Assim como você, Jó não sabe quais são os planos de Deus. Ele está vivendo os seus dias, como você e eu, como nós estamos vivendo os nossos dias agora. E às vezes nesse curso da vida, vivendo esses dias nossos, passando por alegrias e dissabores, entre risos e tristezas, entre sorrisos e lágrimas, nós também, às vezes, nos momentos difíceis, nos colocamos a falar de coisas que nós não entendemos, falar de coisas que nós não conhecemos sobre Deus. Jó faz isso. Ele está falando essas coisas porque ele está focando muito na inocência dele. E ele está dando um passo a mais, e um outro passo, e outro passo, para a beira do abismo do orgulho. Então Jó admite: agora, Senhor, não é o Senhor quem vai me perguntar, porque eu já passei por essa fase. O Senhor já me perguntou e eu fui incapaz de te responder. O Senhor já me perguntou coisas que chocaram aquilo que eu julgava ser inteligência e sabedoria em mim. Eu me percebi ignorante, limitado, tão pequeno, tão vazio. Agora, Senhor, sou eu que vou te perguntar. Eu vou te perguntar e o Senhor vai ensinar a minha alma. Essa é uma das glórias do nosso Deus, ensinar os seus servos. Jesus convidou aqueles em seus dias para que, cansados e sobrecarregados, eles tomassem um jugo e um fardo que era leve e eles pudessem aprender dele. O nosso Deus se agrada em nos ensinar. Ele é o mestre por excelência. Ele ensina o coração, a alma. Ele nos ensina aquilo que nós precisamos agora saber, compreender, entender. Jó, ele admite: eu preciso ser ensinado. Quem somos nós diante de Deus? Nós somos aqueles que precisam reconhecer, precisam admitir que na sua ignorância eles precisam ser ensinados pelo Senhor. Jó, ele admite isso, e é claro que o homem orgulhoso, meus irmãos, ele não se deixa ser ensinado. Nenhum homem orgulhoso, nenhuma pessoa que é orgulhosa se permite ser ensinado. Todo orgulhoso, ele é bom de debate. Todo orgulhoso tem sempre uma palavra de escape pela tangente. Todo orgulhoso se delicia em derramar discursos e falas, porque todo orgulhoso, ele está trancado ao ensino, a ser ensinado, a aprender. Mas aquele que vê a sua própria ignorância, e é isso que nós precisamos ser diante de Deus, gente que reconhece a própria ignorância, gente que não é orgulhosa. Aqueles que veem a sua própria ignorância diante de Deus, eles concentram em Deus a fonte de todo o seu aprendizado. Caso Jó não fosse por Deus levado a enxergar a sua própria ignorância, ele acabaria por certo caindo no pecado profundo do orgulho. Ele acabaria por certo, meus irmãos, voltado para a sua inocência e tão focado nela, que ele olharia para Deus e veria Deus como um Deus injusto.
Mas há um terceiro verbo que nos ensina uma outra lição que Jó viveu e que ele compartilha conosco. Está no verso de número 5. O verbo ficar. Jó ficou maravilhado. O que diz o texto? Eu te conhecia de ouvir, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja o que ele está dizendo aqui. No momento, Jó fala como quem está satisfeito em entender que nada daquilo que ele estava passando era o resultado de algum pecado grave que ele havia cometido. Ele agora está satisfeito em sua mente, em seu coração. Ele está consciente disso. Eu estou em paz agora, porque agora eu entendo que o meu sofrimento é um plano de Deus, não é o resultado de um pecado que eu pratiquei. Agora eu entendo, eu não sei explicar por que tudo isso exatamente, mas eu só sei que o meu sofrimento é parte do plano de Deus. Então agora a minha consciência tranquiliza. Eu sei que o meu sofrimento não é resultado de um pecado. Eu sei disso agora, é o que ele está dizendo. Mas quando ele é levado agora, ao ser levado para o ponto mais alto de toda a história, da própria vida, Jó é levado ao ponto mais alto da sua própria história de existência. E que ponto é esse? É o ponto em que ele é capaz de ver quão pequeno ele é e quão extraordinário é Deus, e então ele fica maravilhado com isso. E a razão, meus irmãos, desse maravilhamento, ele diz aqui no versículo 5, é que eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos estão vendo o Senhor. Eu vejo o Senhor. Quando ele afirma que durante muito tempo da sua vida ele viveu cheio de fé em Deus e ele viveu com base naquilo que ele havia ouvido, naquilo que ele havia aprendido, era um conhecimento suficiente para isso, para que ele pudesse ter alegria e viver uma vida piedosa, temendo e servindo ao Senhor. Mas agora, ele é o homem que é levado a uma experiência que renova toda a sua percepção sobre Deus, que amplia a sua percepção sobre Deus. Ele não agora é o homem que é piedoso, que é cheio de fé e que está disposto a viver até o último dia para Deus, porque ele apenas ouviu de Deus, mas agora os seus próprios olhos puderam ver o Senhor. Agora, não só de ouvir, mas também porque os meus olhos podem ver. Os comentaristas bíblicos, eles estão divididos sobre o que Jó quer dizer exatamente com os meus olhos te veem. Eles estão divididos sobre se Jó viu visivelmente, ele teve uma visão, ele viu exatamente, fisicamente a Deus, ou pelo menos uma manifestação de Deus, como Isaías viu, ou se o que Jó está dizendo diz respeito apenas à profundidade, à intensidade de uma experiência com a providência de Deus, ou ainda por ele ter ouvido a voz de Deus falando com ele de um redemoinho, e então essa experiência ele traduz exatamente como o ver Deus, e isso mudou a sua vida completamente. O certo, meus irmãos, é que nós não queremos resolver esse debate. Se Jó teve uma contemplação como Isaías do próprio Deus, sentado no seu trono, ou se agora os meus olhos te veem significa o impacto da experiência, do aprendizado de tudo que ele vem descrevendo desde o versículo 1 até aqui. O certo é que Jó fala que experimentou uma mudança profunda na forma de conhecer a Deus. Quem somos diante de Deus? Somos aqueles que precisam crescer, ter uma contemplação, uma visão, um entendimento profundo, mais profundo sobre Deus, que impacte a nossa vida, que mude a nossa vida. É provável que Jó não tenha tido uma experiência visual de Deus, mas aquilo pelo qual ele passou, aquilo que ele ouviu de Deus, aquilo que ele recebeu poderosamente de Deus aos seus ouvidos e ao seu coração, levou este homem a dizer exatamente o que nós lemos antes: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O comentarista bíblico, falando sobre isso, ele diz que a visão de Deus dominou Jó.
Nós precisamos ver Deus pela fé, conhecê-lo pela revelação da sua palavra, de uma maneira que essa visão de Deus domine a nossa própria vida, domine a nossa existência. Ele diz que essa visão de Deus encheu Jó e dominou Jó e o encheu com um sentimento de admiração e reverência. E isso reduziu todas as queixas à sua própria insignificância. Sabe o que acontece aqui, o que Jó está nos ensinando? É que quando nós estamos maravilhados com Deus, quando nós estamos diante desse Deus que é soberano, quando nós reconhecemos nossa limitação, nossa incapacidade, quando nós estamos assim maravilhados com Ele, meus irmãos, as nossas queixas são reduzidas à nossa própria insignificância diante de Deus. Quando nós estamos diante de Deus e a grandeza de Deus nos maravilha a alma, nos impacta os pensamentos, o coração, as nossas queixas se reduzem à nossa própria insignificância. Quem sou eu para questionar Deus? Quem sou eu para perguntar a Ele como se eu fosse uma autoridade e dizer assim, por que está fazendo assim? Nós somos o barro e Ele é o oleiro. Mas eu quero terminar olhando para o versículo 6, o quarto verbo é confessar. Confessar. Jó confessou o seu pecado. Veja o que está no verso 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele confessa, ele reconhece o pecado, ele expõe o pecado dele mesmo. Esse é um verbo importante aqui. Ele confessou de forma clara e direta, eu me abomino, que significa é, eu me detesto, profundamente eu me detesto, eu me arrependo, eu me reconheço como um pecador, eu não estou satisfeito comigo mesmo, sabe, ele está dizendo, eu não estou feliz pelo que eu pensei, eu não estou satisfeito pelo modo como eu agi, eu não estou satisfeito como eu me comportei, mas agora, Senhor, me arrependo. O que Jó está dizendo é que ele falou o que não deveria ter falado, que ele fez alegações cheias de arrogância, que ele falou de coisas não verdadeiras, não corretas sobre o caráter de Deus, especialmente com respeito à sua justiça. Ele confessa então o pecado. O homem que tanto declarou a sua inocência, agora sequer faz menção dela. Ele agora não é o homem que está dizendo, eu não pequei, eu sou inocente. Por que eu estou passando por isso? Por que a tua justiça não está sendo presente para comigo, não está sendo vívida, clara para comigo? Não, agora ele não é o homem que lança a mão da inocência. Ele é o homem que reconhece o seu próprio pecado. E é isso que nós devemos ser diante de Deus. O que nós devemos ser diante de Deus? Devemos ser aqueles que reconhecem o próprio pecado, porque sabem, porque entendem, porque estão certos de que o seu Deus, que o nosso Deus, Ele é um Deus que ama perdoar pecadores. Ele se satisfaz nisso, Ele se contenta nisso. Quando nós sabemos quem é o Deus que é juiz, é verdade, quem é o Deus que nos chama ao acerto de contas, quando nós sabemos que esse Deus é santo e que Ele odeia o pecado e que Ele chama o homem ao acerto de contas, quando nós sabemos quem é esse Deus, nós não temos medo de confessar os nossos pecados a Ele, porque nós sabemos também que Ele diz, eu me agrado em perdoar os pecados de vocês, eu os lanço no fundo do mar e eu esqueço. Quando eu sei que o Deus a quem eu sirvo tem prazer em perdoar os meus pecados, eu não tenho temor de dizer a Ele, Senhor, eu pequei.
E eu confio tanto na tua graça e na tua misericórdia, que agora eu posso vir diante do Senhor. Eu me abomino, eu me detesto pelo que eu disse, eu me detesto pelo que eu pensei, eu me detesto pelo que eu fiz, e então agora eu peço o teu perdão. É isso que Ele quer que nós sejamos. Esse tipo de gente que não tem medo de vir a Ele, que não tem receio de vir a Ele, que não tem nenhum problema de vir a esse Deus e de dizer a Ele, de confessar a Ele os seus pecados. É isso que Jó está fazendo aqui. Tudo que lhe vem à mente é que ele é um pecador, que precisa se arrepender diante de um Deus que é santo e diante de um Deus que é justo. Ele não pecou, ele não pecou algo pequeno, quando ele questionou a Deus, a sua justiça, e julgou mal com o modo como Deus o estava tratando. Isso era sério, isso era grave. E é por isso que Jó não pega leve consigo mesmo. Ele não arrefeceu o próprio julgamento sobre si. Ele se detestou pelo fato de ter feito e falado as coisas que fez e falou. Matthew Henry, comentando exatamente essa parte do texto, ele diz: quanto mais virmos a glória e a majestade de Deus, e quanto mais virmos da maldade e ódio do pecado e de nós mesmos por causa do pecado, mais desprezaremos e aborreceremos a nós mesmos por causa dele. Agora os meus olhos veem que Deus é aquele a quem ofendemos. Deus é quem nós ofendemos. É contra Deus que nós pecamos. É contra Ele que nós falamos mal. É contra Ele que nós fazemos o que não deveríamos ter feito. Cuspi no brilho da majestade através do meu pecado intencional. E em meu interior eu desprezei o carinho da misericórdia. Agora vejo que Deus justo e santo Ele é. Justo e santo Ele é. E cuja ira incorri. Por isso eu abomino a mim mesmo, por isso eu me detesto. E então ele diz: deixemos que Deus governe o mundo. E deixemos que Ele, governando o mundo, cuidemos nós, para que na força da sua graça, nós possamos governar bem, tanto a nós mesmos, como os nossos próprios corações. Eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. O que nós devemos ser diante de Deus? Quem somos diante desse Deus? Eu sei o que nós precisamos ser ainda mais. Nós precisamos ser aqueles que reconhecem que Deus é o Deus soberano. Nós precisamos ser aqueles que admitem a nossa própria ignorância diante de um Deus tão grande e sábio. Nós precisamos ser aqueles que ficam maravilhados com o poder dEle, com a sabedoria dEle, com a graça e a misericórdia dEle. E nós precisamos ser aqueles que são capazes de confessar os seus pecados, porque Ele é um Deus que perdoa pecados. É isso que eu preciso ser todos os dias. É isso que você precisa ser todos os dias. Nós precisamos, então, nós devemos buscar a Deus para que isso seja uma realidade em nós, e nós devemos orar para que isso se cumpra em nossa vida. Eu queria que você curvasse a sua cabeça onde você está, e que agora mesmo você pudesse fazer esta oração. Agora mesmo você pudesse dizer a Deus: eu preciso ser esse tipo de pessoa. Eu preciso ser alguém que reconhece a Tua soberania, Senhor. Eu preciso ser alguém que admite a própria ignorância. Eu preciso ser alguém que fica maravilhado com a Tua sabedoria e poder. E eu preciso ser alguém que confessa o próprio pecado. Pai, em nome de Jesus, nós temos ouvido a Tua palavra nessa noite mais uma vez. E nós olhamos para todas as verdades que Jó expressou aqui e reconhecemos quem nós precisamos ser diante do Senhor. Que o Senhor opere isso na nossa vida, na vida de cada um de nós aqui neste lugar. Porque nos importa, Senhor, agradar a Ti e fazer a Tua vontade. E nós sabemos que se nós formos esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, então nós faremos exatamente aquilo que o Senhor quer. Muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós.
Muito obrigado, porque o Senhor é o Deus cujos planos não podem ser impedidos, cuja justiça nunca falha e que tudo faz com imensa sabedoria. Obrigado, Senhor. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém.